A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Jacó, que sai da presença dos seus pais por causa de Esaú que queria matar, e ele vai para Padã Arã. E vamos falar também da escada, da visão da escada de Jacó. No texto aqui em Gênesis 28, no versículo 1, diz assim: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te abençoe, e receba a bênção de Abrão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abrão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Aqui no capítulo 28, 5. Então veja que Abrão saiu daquela terra, mas seu irmão ficou lá. Mas aí agora Isaac, para evitar uma briga entre o irmão, manda ele de volta lá para a terra onde ficou Naor, que era irmão de Abrão, e seu filho Betuel, e agora Labão, que era irmão de Rebeca. E ele mandou para lá para que ele pudesse escapar da ira do irmão e para que ele também não casasse com filhas ali de Canaã, porque Deus proibia o casamento de estrangeiros naquela época. Então você vê que ele foi obediente, porque senão ele também poderia perder a vida, porque Esaú estava muito revoltado por causa de ter perdido a bênção de Isaac. Mas no versículo 6 diz assim: Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoou a Jacó e enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, aí ele foi casar lá com filha de Ismael, para afrontar novamente o pai. Então ele viu que ali ele não poderia mais ter nada a oferecer, porque ele já estava revoltado, com o coração contristado, como muitos, acontece qualquer coisa que acontece, já larga tudo, já faz as coisas erradas, volta atrás das coisas terrenas, e vão atrás das coisas proibidas. Você vê que Esaú, ele foi atrás das coisas proibidas porque perdeu a bênção. Mas não foi culpa dele, porque ele vendeu a primogenitura para Jacó. Ele causou o seu próprio problema. E às vezes nós causamos os nossos próprios problemas e não damos conta que o erro não vem de fora e nem de Deus, o erro é de nós. Então veja que Esaú, ele começou então a afrontar o pai. E para amenizar um pouquinho, ele foi lá e ainda casou com filha de Ismael, que também foi dispensada por Abrão. Deus falou para dispensar eles da presença, porque era o filho da carne, não era o filho da promessa. Então veja que ele estava completamente fora do que Deus tinha determinado. Mas a bênção era para Jacó e não para Esaú. Às vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós vamos fazer as coisas erradas. E veja que aqui Jacó teve que sair. Então, às vezes, quando o problema está difícil, tem que ser igual Jesus. Não vai ficar lá para fazer contenda. Quando vê que alguém está querendo armar armadilha, sai fora. Sai daquele lugar, vai embora, deixa para lá. E não queira arrumar contendas. E hoje os crentes costumam, os cristãos costumam arrumar muitas contendas religiosas e contendas familiares também por causa de algum mal entendido. Mas veja bem que Jacó foi abençoado. No caminho que ele estava indo lá para a terra de seu tio, e do seu primo,
Então veja bem que ele chegou lá, né? No caminho ele teve o quê? A visão. Deus mostrou a escada, né, para Jacó, a visão da escada de Jacó, que diz assim, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 10, diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, né, onde ficou lá Betuel, né, onde ficou Naor. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abrão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o povo da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E entre ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. No 15. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Então veja bem, o sonho de Jacó enfatiza a graça de Deus ao assegurar-lhe que ele é o Senhor do passado, né? O Senhor do passado e do futuro. Jacó foi a terceira geração que recebeu as promessas do concerto abraânico. Não porque ele era justo, mas por causa do chamado de Deus e sua fidelidade a Abrão, como Jacó provavelmente nunca ouvira a voz de Deus antes, né? O Senhor identificou-se pelo seu relacionamento anterior com Abrão e Isaque. Então veja que Deus falou pela primeira vez, quando Jacó obedeceu ao seu pai e foi para onde ele determinou. Então a obediência gera bênção, né? E a primeira promessa de Deus é para aqueles que obedecem pai e mãe. É a primeira promessa, né, que Deus fez ao ser humano, né, quando nós obedecemos pai e mãe. E muitos não querem obedecer pai e mãe, né? Muitos querem fazer o que bem entendem. Hoje a geração mais nova, eles não são obedientes igual era antes, né? Hoje a geração, ele quer ser independente. Aonde vai, sai pelo mundão e as coisas não dão certo, né? Lá em João 1,51 diz assim: e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então veja que Jesus falou isso, enfatizando, né, a visão da escada de Jacó, que Jacó viu os anjos subindo e descendo, e lá no trono, quem ele viu era o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava lá no alto, né? E essa escada representa, né, a escalonada que nós temos para poder recebermos as bênçãos de Deus. Ela representa que os anjos vêm lá dos céus para nos oferecer a bênção, para nos dar as nossas bênçãos mediante a vontade de Deus, e nós às vezes não entendemos, né? Mas o céu está se abrindo para nós, quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Continuando aqui no 16, diz assim: e acordou, pois, Jacó do seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, ou Betel, né? Que é a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Veja bem que ali, aquele lugar, ele reconheceu como era a casa de Deus, né? Por isso que é o nome de Betel. Aquele lugar chama até hoje Betel, que significa casa de Deus. Então veja que esse sonho trouxe uma esperança para Jacó, como também para nós, né? Às vezes nós temos os sonhos e nós não entendemos o porquê. Continuando no 18, diz assim, né? Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, quer dizer, ele consagrou aquele lugar. E chamou o nome daquele lugar Betel, quer dizer, casa de Deus.
O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja que aí também novamente foi falado do dízimo, como para Abrão, né? Quando ele voltou lá da matança, que ele deu o dízimo de todo o despojo. E aqui também você vê que a prosperidade está ligada ao dízimo, porque Deus dá tudo para nós, Deus dá saúde, Deus dá tudo para nós, mas nós também às vezes deixamos de ofertar a Deus. Não é que Deus quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer a sua fidelidade. É isso que importa para Deus, a sua fidelidade, para mostrar que você está alegre com as coisas que Deus está te dando. Você se alegra quando você dá a oferta, dá o dízimo. Veja que Deus também está vendo lá dos céus. Como para Davi, Deus via, né, que Davi ia entregar com alegria. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos devolver aquilo que Deus não é devolver, é dar. Nem dá para Deus, seria a parte dele, né? Porque ele dá 100%, mas ele só exige 10%. Deus não exige todo o seu salário, Deus não exige nada, mas cada vez que você dizima, você tem mais prosperidade, você prospera cada vez mais. Então veja que Deus ele faz, né, com que tudo dê certo na sua vida. Mas vamos falar um pedacinho aqui, né, do encontro de Jacó com Raquel. Vamos tirar mais algumas dúvidas aqui, né? Gênesis 29 diz assim: então pôs-se Jacó, no versículo 1, a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que um poço do campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntaram ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. Olha só. O poço ali era um poço onde todos os pastores se reuniam. E esse poço, né? Esse poço ele era comunitário, mas todos abriam quando todos os pastores estavam com as ovelhas. Por quê? Porque se abrisse aqueles primeiros que chegassem, eles se fartavam da água, como a água era escassa, os outros que chegassem por último não tinham mais água para beber. Então era dividido. Veja aqui, né, que o povo era consciente. Não é que nem hoje que o povo desperdiça tudo. O povo larga as coisas de qualquer jeito, né, gasta sem necessidade e não se preocupa com o próximo. Mas o dia que falta, fica reclamando. E aqui veja a prudência que era desses pastores, né? Para não faltar água para o rebanho, para nenhum rebanho, eles dividiam a água igualmente para todos. E Jacó, quando perguntou, né, falou: de onde vocês são? Eles falaram: somos de Harã. Ó, a coincidência, né? E ele lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? Eles disseram: conhecemos. Ele disse-lhe: mas está ele bem? Eles disseram: está bem, eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Então veja que eles não abriam antes, porque eles eram conscientes, faziam a coisa certa, né? Dividiam para que todos pudessem beber da água, né? Todo o rebanho pudesse beber igualmente da água. No 29:9, então estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ele era pastora.
Veja aqui, pastora naquela época era só homens que eram pastores. Mas aqui contradiz, né, os costumes judeus. E como contradiz hoje, que muitas igrejas não admitem mulheres como pastoras. Né? Então veja que aqui é refutada, né, que Deus não faz acepção de ninguém. Porque para Deus tanto faz o homem como a mulher são iguais, são criaturas dele, foram criados por ele. Mas o ser humano é o que faz a diferença. Mas hoje, muitas igrejas ainda condenam as mulheres como pastoras. E não podemos fazer isso, porque veja lá que naquela época pastor era só homem. E aí era Raquel, era pastora. Como é que fica a situação, né? No 10, e aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Veja bem, ó. Jacó era ousado, né? Nem conhecia a moça, já foi lá e deu um beijo nela, né? E ainda chorou de alegria, né? Mas a ousadia dele não foi brincadeira, né? Veja que naquele tempo, né, as mulheres eram mais recatadas, né? Elas tinham, né, se mantinham isoladas, né? Mas Jacó chegou e já tomando conta da situação. Abriu a tampa do poço, já deu água para beber, já beijou a mulher. Né? Vamos lá no 12. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso da minha carne, né? E osso da minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Veja que ficou lá um mês inteiro. E depois disse no 15, Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. Olha, Labão foi esperto, né? Deixou ele um mês lá e falou para ele trabalhar de graça. Veja que o pecado tem um jeito de cobrar novamente as coisas, né, que aconteceram. Então aqui diz assim, ó, Labão é visto com frequência como alguém à altura de Jacó. Durante 20 anos, Deus utilizou como forma de disciplina. Através de Labão, Jacó experimentou a sua própria astúcia. E mesmo assim, demonstra ter mais caráter do que Esaú e vence pela persistência. Então veja aqui, Jacó era persistente, né? Aí, no 16, voltando a 29, 16 de Gênesis, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. E Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Hoje vamos ficar por aqui. Então veja que o pagamento que ele falou era servir ele de graça por 7 anos para poder ter a mão de Raquel. Mas agora nós vamos ver na próxima postagem a intriga que foi armada contra Jacó, né? Porque Labão era mais astuto, né? Era astuto igual a irmã, né? Que era casada com Isaac, né? Ele foi mais astuto e enganou a Jacó. Mas isso fica para uma próxima. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de fazer o joinha aí para mim ver se vocês estão gostando, né? Compartilhe com seus amigos e inscreva-se. Você que não se inscreveu, inscreva-se nesse canal que tem muito mais coisas ainda que nós vamos falar. Sem contar que já temos essa é a número 59 da postagem, né? Então temos muito ainda, já falamos muitas coisas, mas temos muitos mais ainda para falar. Amém? Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo dia em Cristo Jesus.